Amigas, amigos, olá. Vamos conversar um pouco sobre o plano de Javier Milei de dolarização da economia da Argentina. A Argentina vive uma encruzilhada entre o fracasso, a catástrofe da dolarização e o estelionato eleitoral, a promessa de campanha que não pode ser cumprida. Vamos averiguar nesse vídeo de hoje pelo menos 3 aspectos relacionados à impossibilidade de implementação de uma dolarização na Argentina, o problema da falta de dólares na economia do país, as diferenças em relação ao plano real do Brasil e a paridade peso-dólar da Argentina dos anos 1990 e alguns problemas específicos relacionados ao processo de dolarização, começando com a falta de reservas. Então, se o país pretende dolarizar a sua economia, isto é, ele não vai ter mais a sua moeda nacional, ele vai utilizar o dólar como moeda na economia. Então, ele precisa retirar a moeda nacional que ainda está em circulação, no caso o peso. Há uma estimativa de por volta de 30 bilhões de dólares em pesos que ainda circulam na economia da Argentina. O governo argentino tem que comprar esse total de pesos. Mas aí aparece um problema. A Argentina tem hoje menos de 20 bilhões de dólares de reservas cambiais. Como a Argentina pode comprar 30 bilhões de dólares em pesos, se a Argentina tem 20 bilhões de dólares de reservas cambiais? Vamos piorar a situação? Reservas líquidas. A Argentina tem um acordo com o Fundo Monetário Internacional de pagamento de uma dívida de 44 bilhões de dólares até 2026. E, portanto, se a gente subtrair dos 20 bilhões de reservas cambiais, os 44 bilhões que a Argentina tem que pagar, a Argentina tem reservas líquidas negativas e, portanto, não há dinheiro para se dolarizar a economia do país. E nisso a gente já volta ao início do vídeo da ideia de estelionato, porque não dá para fazer a dolarização na Argentina sem dinheiro, sem dólar para fazer esse processo de dolarização. Vamos ao segundo ponto. Há quem esteja hoje confundindo dolarização na Argentina com o plano real no Brasil ou os episódios da própria Argentina nos anos 1990. Tem uma relação muito periférica ou na prática nem tem relação, gente. Então vamos lá, plano real. No lançamento do plano real aqui no Brasil em 1994, a moeda fortemente enfraquecida pela inflação, o cruzeiro real, foi substituído pelo real. No lançamento do plano real, o governo manteve uma paridade no lançamento, uma paridade entre o real recém-lançado e o dólar. Mas isso não era uma paridade fixa. O governo estabeleceu as chamadas bandas cambiais. O governo estabeleceu um teto máximo de valorização do dólar frente ao real e um piso de desvalorização do dólar frente ao real, sendo que o governo passaria a interferir dentro da política através da política cambial para viabilizar a manutenção desta banda cambial. Esta banda foi sendo ajustada ao longo do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. E em 1999 é que ela deixou de existir. Essas bandas cambiais deixaram de existir e o dólar passou a flutuar livremente frente ao real, como nós temos na atualidade, é o chamado mercado que define essas variações. Na Argentina, não. Na Argentina dos anos 1990, o presidente Menem e o seu ministro da Economia, Domingos Cavallo, fizeram uma opção diferente. Estabeleceram por lei uma paridade fixa entre dólar e peso. Um peso vale $1 com livre conversibilidade. E, portanto, a Argentina não tinha mais o dispositivo de política cambial. A Argentina deixou de ter o recurso de o poder público interferir no valor da moeda. E por que isso é problemático? Porque um país, entre outras coisas, ele depende da política cambial para colocar os seus produtos, bens e serviços no mercado mundial, no mercado internacional. A gente precisa pensar nos fatores de competitividade para averiguar a política cambial de um país. Há países que têm um nível de competitividade muito alto na economia mundial. É o caso de Alemanha, Canadá, Japão. A competitividade do país não é um juízo de valor. A competitividade do país está vinculada à capacidade que o empresariado tem de investimento em automação industrial, o nível de qualificação da força de trabalho relacionado com
maior ou menor quantidade de anos de escolarização. Então, isto garante maior ou menor competitividade internacional. Como eu disse, está mais alta em Japão, Canadá, Alemanha, do que em Brasil, do que em Argentina. Então, como um país pobre e subdesenvolvido pode competir no mercado mundial com países que têm alta competitividade? Um recurso temporário é a política cambial. O país desvaloriza a sua moeda. Quando o país desvaloriza a sua moeda, há uma tendência de barateamento de preços de exportação do produto. O custo de exportação em dólar fica menor, fazendo com que o país possa ter competitividade. Não é uma mágica. Quando a desvalorização cambial, o custo de importações fica mais elevado. Então, o país, primeiro, precisa jogar com esta ideia de cotação da moeda, de política cambial, para fazer uma calibragem diferente a cada tempo de um valor entre a moeda nativa e as moedas estrangeiras, para ter competitividade internacional sem onerar significativamente as importações. Segundo, o país precisa pensar em política econômica através da qual ele tenha capacidade de aumentar a sua competitividade, podendo operar com uma moeda mais valorizada. Lembra lá do Plano Real? O governo brasileiro lançou o real com uma paridade real-dólar, mas com bandas cambiais ajustadas, entre outros, na lógica de competitividade da economia brasileira. Entretanto, lá na Argentina não. Na Argentina, o país perdeu política cambial e a Argentina não tem competitividade no mercado internacional. O que aconteceu ao longo dos anos 1990, se não, a Argentina deixou de ter capacidade exportadora. A Argentina importava cada vez mais, com os argentinos utilizando um peso de alto valor no mercado mundial. Isto acabou com as reservas cambiais da Argentina e acabou com a farra da paridade peso-dólar até o início dos anos 2000. Só que vejam, se dolarização não é nem o que foi feito aqui no Brasil, Plano Real, tem nada a ver com dolarização, e nem mesmo o que aconteceu com a Argentina nos anos 1990, o que seria então esta dolarização? A dolarização então é um passo a mais, como eu disse no começo do vídeo, é você abolir a moeda nacional para você ter apenas a moeda estrangeira como moeda. Dessa forma o país não tem mais política cambial, porque ele não tem mais uma moeda nativa que ele possa regular em valor com moedas estrangeiras. Só que mais do que isto, ele perde capacidade em política monetária. Política monetária é a quantidade de dinheiro e o custo do dinheiro em circulação. Então, se tem mais ou menos moeda nativa em circulação real, por exemplo, e qual é o preço desta moeda cotado através da taxa de juros, o custo de aquisição desta moeda. Isso é muito importante para um país desenvolver as suas políticas econômicas, mas com dolarização o país perde política monetária. E sobra então para o governo apenas um dispositivo que é a política fiscal. E daí aparece uma inversão de causa-consequência no discurso de Javier Milei. Diz o Javier Milei que a Argentina tem déficit porque o Banco Central da Argentina emite muita moeda e faz com que tem muita inflação, desculpa, porque o Banco Central da Argentina emite muita moeda, muitos pesos, e isto aumenta a inflação do país. Mas sem o Banco Central, sem a Argentina ter uma moeda, isto se resolve. Não, na verdade é o contrário. Como o país perde política monetária, como o país não tem mais capacidade de emitir a sua própria moeda, então ele só pode gastar aquilo que ele arrecada. Então são necessários cortes brutais para equacionar os gastos públicos às receitas do governo. E isto vai onerar o quê, gente? Óbvio, inicialmente os pobres da Argentina, porque é uma economia altamente subsidiada às populações mais pobres. Mas não apenas os mais pobres. A indústria argentina, o setor de transporte da Argentina, as exportações agrícolas são altamente subsidiadas. Então isso causaria um ônus terrível à economia do país. Quando nós já entramos, portanto, nos problemas da dolarização. Que problemas são estes?
Bom, se o país perdeu política cambial, se o país perdeu política monetária, ele não tem mais uma moeda para ele regular em valor frente às moedas estrangeiras, ele não tem mais política monetária, ele não controla mais a quantidade de dinheiro em circulação na sua economia. Então, de onde virão os dinheiros para uma economia dolarizada? De onde virão esses dólares? Exclusivamente dos fluxos internacionais, exportações e importações. Mas como a Argentina ganhará dólares na relação comercial mundial se ela tem uma moeda muito valorizada, o dólar, e ela não tem competitividade para colocar os seus produtos, como vimos há pouco? Bom, poderia haver entrada de dólares mediante investimento estrangeiro, mas será que um país com estes problemas relacionados à dolarização atrairia investidores estrangeiros? Qual é a fábrica que vai querer se instalar em um país que tem essas potencialidades de problemas relacionados com a dolarização? Então, a gente pode ter uma redução de investimento estrangeiro, um desinvestimento estrangeiro na economia da Argentina. Então, o país que dolariza sua economia perde política cambial, perde política monetária e depende de fluxos internacionais na entrada de dólares na sua economia, o que no caso da Argentina é muito questionável, dada a baixa competitividade da sua economia, dada a baixa confiabilidade que essa economia tem em relação ao cenário externo. Bom, e finalmente uma última coisa, se o país não tem mais política monetária, então ele fica extremamente vulnerável a crises internacionais. Que crises são essas que dependem da operação em política monetária? Agora, a crise Covid-19 em 2020, 2021, nós tivemos a crise econômica mundial em 2008 e a depressão americana lá nos anos 1930. Na depressão americana, como o governo Roosevelt contribuiu para a superação da depressão nos Estados Unidos? New Deal. O governo americano abriu um amplo programa de obras públicas que colocou renda na economia, né, contribuindo para a solução do problema da superprodução, produção lá em cima e capacidade de consumo lá embaixo, tá certo? Mas de onde o governo americano tirou dinheiro para pagar este amplo programa de reformas? Ele não tinha dinheiro. Ele fez uma política monetária com colocação de recursos na economia para viabilizar este programa. Não foi só o presidente Roosevelt que fez isto. O presidente Lula fez isso em 2008. O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, era uma resposta a necessidades sociais do Brasil e necessidades econômicas dentro do contexto da crise econômica mundial. Não há crédito bancário para sustentar os investimentos. O governo entrou no lugar deste crédito bancário em uma política monetária que colocou recursos na economia. E de onde vocês podem pensar, nossa, mas isso gera inflação. Não, gente, este é o papinho Globo News. O papo reto não gera inflação necessariamente, gera inflação potencialmente, mas não necessariamente. Isso nos mostra a nova teoria, a moderna teoria monetária, que não é tão moderna assim, ela é dos anos 1950, mas ela ganhou muita força no cenário mundial e aqui no Brasil também, a partir do final dos anos 2000. Porque não foi só o Brasil que utilizou da política monetária com vistas à superação dos problemas da crise econômica de 2008. Os Estados Unidos, a zona do euro, também fizeram isto, colocando quantidades enormes de dólares, de euros nas economias dos seus países, nas economias mundiais. E será que houve uma inflação muito alta desde 2008 até 2019 na zona do euro ou nos Estados Unidos? Não, não houve. Então, um país que está em crise pode utilizar a política monetária para resolver os problemas, para ser um instrumento de resolução dos problemas econômicos. Quando o país dolariza a sua economia, não tem mais política monetária, também não tem mais política cambial e, portanto, qualquer crise que ocorra no mundo e que dependa de uma oferta maior de moeda nativa na sua própria economia, o país não tem mais esse recurso, a Argentina não terá mais esse recurso. De onde nós voltamos então ao início do vídeo. A Argentina não pode dolarizar a sua economia. Então esta proposta é infactível e geraria uma catástrofe econômica e social no outro país. Onde a gente chega à segunda solução, estelionato eleitoral. Mas será que o país pode operar em estelionato eleitoral? Saímos da economia e vamos para a análise política. O país talvez possa, porque Milei faz parte da extrema-direita, e a extrema-direita fomenta caos, não fomenta solução, não cria políticas, cria problemas. E daí a ideia de sempre desviar a atenção do cidadão eleitor para outras coisas
frente à incapacidade de governança que a própria extrema-direita tem. Aqui no Brasil, enquanto o governo Jair Bolsonaro não conseguia governar, ele desviava a atenção do público para banheiro unissex, para a ameaça comunista e qualquer idiotice parecida. Lá na Argentina, Milei pode e provavelmente vai fazer a mesma coisa, o que gera um grave problema para o Brasil. Então, quem seria o saco de pancadas do discurso de Milei para desviar a atenção dos seus eleitores do estelionato eleitoral? O Brasil pode ser um excelente candidato a este saco de pancadas. A culpa pode ser do Brasil no discurso de Javier Milei, a culpa pode ser do governo comunista brasileiro e assim sucessivamente. O que mostra que o Brasil vai precisar ter muita paciência e habilidade para lidar com um governo de extrema-direita amalucado na Argentina, nosso principal parceiro econômico regional, nos próximos 4 anos. Era isso que eu queria passar para vocês, os problemas relacionados à dolarização na Argentina. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, alguma crítica em relação a esse vídeo, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Um abraço para todas e todos e boa sorte.